Esse é o Jumper Talks, podcast da Jumper feito para vocês. Hoje, episódio 1, a gente está aqui com a Paola Klockler, uma das nossas atletas mais queridas, e a gente está aqui para bater um papinho com ela. Eu brinco que eu sou a filha preferida, que eu sou uma das primeiras, e é um prazer fazer parte dessa equipe, dessa empresa, e eu tenho um carinho enorme pela Jumper, por vocês e principalmente pela galera que acompanha, que está sempre junto com a gente, né? Legal. Pra gente também é um prazer. Eu já peço desculpas porque eu sei que eu me emociono muito fácil. Então vamos tocar isso aqui com o coração, que acho que é o que faz parte da Jumper. Com certeza. Ô pai, eu queria que você falasse um pouquinho do seu histórico, né, sobre você. Fala um pouquinho para o pessoal, para quem não te conhece ainda, entender um pouquinho quem é a Paola. Legal. Eu nasci com uma formação congênita, né? Que é o que os médicos chamam de fêmur curto congênito. Ou seja, o meu fêmur não se desenvolveu completamente durante a gestação. E aí o que acontece? A minha perna esquerda basicamente não se desenvolveu. Então eu tinha o pezinho, e é como se a minha perna fosse mais curta. Então eu tinha o pezinho que eu amputei para poder usar prótese. Eu amputei o pé com 1 ano e 3 meses. E eu sempre fui uma criança muito ativa, eu sempre brinquei, eu sempre fiz de tudo, né? Eu nunca me limitei pelo fato de ser deficiente. E eu comecei a me incomodar, né, quando criança, que eu não podia participar das aulas de educação física, não podia participar junto com as outras crianças e brincar junto com as outras crianças, né? E aquele incômodo me levou a perguntar a um médico o que eu poderia fazer para movimentar toda aquela energia que tinha dentro de mim. E ele me indicou inicialmente a natação. Entrei aos 7 anos na natação, me desenvolvi dentro da natação, comecei a ganhar dos adultos aos 7 anos. Entrei num modo competitivo muito rápido, só que não era bem aquilo que eu queria ainda. Eu queria brincar, eu tinha 7 anos, 8, 9 ali na época. E eu queria me divertir, eu queria algo que eu pudesse explodir mesmo, né? Foi aí que apareceu a ADD, Associação Desportiva para Deficientes, na época, que tinha o basquete em cadeira de rodas. E aí veio o meu primeiro preconceito, a tão falada cadeira de rodas. E eu usava uma prótese, né? Na época eu só usava prótese. E aí eu olhei para a cadeira e falei assim, eu não vou sentar nesse negócio, Deus me livre, que coisa horrorosa, isso, aquilo, não vou. Minha mãe brigou comigo, brigou com o meu preconceito e me explicou o que era a cadeira de rodas e como ela podia me proporcionar algo novo. Eu sentei emburrada e eu me apaixonei pela cadeira de rodas e pelo que eu senti, pelo que ela me proporcionou. A liberdade que a cadeira de rodas me deu, a agilidade que a cadeira de rodas me deu, que era completamente diferente da prótese. Por mais que eu pudesse alcançar as coisas com a prótese, eu podia correr com a cadeira. E eu podia correr mais rápido do que as outras pessoas, então aquilo me encantou. E eu me apaixonei, foi ali realmente que começou o meu amor pela cadeira de rodas, que hoje é minha melhor amiga, e pelo basquete em cadeira de rodas, que na época era de forma lúdica, né? Ele foi realmente tomando forma mais pra frente, conforme eu fui crescendo, conforme eu fui me desenvolvendo, mas naquele momento realmente era muito mais uma coisa de brincar, de corre com tia, esconde-esconde, queimada, tudo com a cadeira de rodas. E aí você ficou quanto tempo nessa parte lúdica, nessa parte de recreação? Nós realmente fomos nos desenvolvendo como crianças na época e eu fui mais ou menos, nessa época era mais ou menos, eu tinha 10 anos e eu fui até mais ou menos os 14 por aí nessa fase lúdica e de transição realmente. Depois foi virando uma coisa de controle de cadeira, de como tocar a cadeira para o basquete em cadeira de rodas, de começar a jogar a bola na cesta. Aos 17, realmente o basquete tomou forma e em 2007 eu fui para o meu primeiro campeonato brasileiro feminino, que foi onde eu realmente conheci esse mundo e entendi que isso poderia me gerar algo futuramente, que eu gostava daquilo. Eu fui para o meu primeiro brasileiro feminino, onde eu achei que eu não ia jogar. Eu fui pro brasileiro, Carol, falei assim, eu vou pra ficar na
banco, eu vou pra assistir, vou lá ficar defesa. Só que aí uma das meninas que estavam indo, que ia entrar no meu lugar, acabou se machucando e eu acabei tendo que entrar em quadra. Acabei virando titular, joguei bem a brasileira, acabei virando titular, me destaquei dentro do campeonato e joguei o campeonato inteiro. Foi o que me gerou a minha primeira pré-convocação para 2009, onde eu fui pré-convocada pela primeira vez para a seleção brasileira. Me deu tudo que você pode imaginar, fiquei com dor de barriga, passei mal, tive ansiedade, tudo que você pode pensar eu tive naqueles dias. E mesmo assim eu fiquei entre as 12 e dei início à minha jornada com a seleção brasileira de basquete e cadeira de rodas. Que legal ouvir tudo isso. E conta pra gente um pouquinho sobre a diferença no basquete em cadeiras de rodas, que vocês jogam com meninos. Como que é essa história? O basquete em cadeira de rodas ele não é somente feminino ou somente masculino. As equipes femininas elas jogam separadamente, tem um campeonato que é apenas feminino, mas as equipes masculinas elas são mistas, porque nós temos poucas mulheres praticantes da modalidade. Ou seja, se você é mulher e quer jogar basquete em cadeira de rodas, vem para conhecer, porque tem muita oportunidade e a gente tá louca atrás de meninas sempre. Então, pode vir. Legal, você do recado. Então, nós temos poucas meninas dentro da modalidade. Então, isso mundialmente, né? Lá fora, as meninas também jogam com os meninos para poder fomentar realmente esse jogo das meninas, para que as meninas entrem no basquete, se identifiquem, gostem e tenham mais oportunidades de jogar. Hoje nós temos, por exemplo, um campeonato feminino apenas e um campeonato masculino que é misto. No nosso campeonato feminino, nós temos apenas 6 equipes, enquanto no campeonato masculino misto, nós temos 3 divisões, cada divisão com em torno de 12 equipes. Então, olha a diferença entre homens e mulheres. Bem maior. E geralmente nós temos poucas meninas em cada uma dessas divisões. Então, hoje, acho que no Brasil são 12 ou 13 meninas que realmente jogam dentro do masculino. Então, são pouquíssimas meninas, né? A gente fala que é misto, mas são poucas as meninas competitivas dentro do masculino. E nós jogamos da mesma maneira que eles, enquadro da mesma maneira. No meu caso, eu sou pivô, então eu brigo lá dentro com os grandões mesmo. Geralmente, a minha equipe é uma exceção, que nós temos hoje 2 meninas que jogam ativamente, que sou eu e a Gabriela, mas nós temos na equipe outras meninas também, então é uma grande exceção, mas é libertador. Eu particularmente adoro, eu gosto de me provar essa questão de lidar com o masculino. Eles são mais fortes do que nós, eles são muitas vezes mais rápidos do que nós. Então, para o meu treinamento, para a seleção, isso é excelente, porque eu estou sempre brigando com alguém que é sempre mais forte do que eu, né? Legal. E fala pra gente também sobre essas competições internacionais. Depois que você passou a fazer parte da seleção brasileira, e aí no caso, pelo que eu entendi, aí na seleção brasileira você joga só no feminino. Isso. Aí como é que foi esse histórico de participações internacionais, quando você realmente foi pro profissional? Quando a gente entra na seleção, é que nem a Carol falou, a seleção é dividida, masculino para um lado, feminino para o outro. Então, não tem misto na seleção brasileira. Quando eu entrei na seleção realmente, lá em 2009, eu fui para uma Copa das Américas, eu completei, hoje eu já tenho acho que 3 ou 4 ciclos completos, 4 ciclos praticamente completos, agora eu estou completando com o Parapan, se Deus quiser com a Paralimpíada. Então eu tenho 3 Copas das Américas, 3 Sul-Americanos, 4 mundiais, 3 Parapan-Americanos. Estou indo agora para o meu 4º Parapan-Americano, onde eu sou medalhista nos 3 Parapan-Americanos, em Guadalajara, em Toronto, no Canadá, em Lima, no Peru, e agora no Chile, que, se Deus quiser, eu estarei entre as 12 também disputando mais uma medalha. Com certeza vai estar. Além das 2 Paralimpíadas, né? Na Londres, 2012, que foi a minha primeira Paralimpíada, e meu xodó, que foi a Rio 2016, que, gente, foi a maior emoção da minha vida, com toda certeza. Por quê? Porque
olhar para a arquibancada, ver vocês na arquibancada, ver nosso povo cantando o hino nacional junto com a gente. Primeiro que eu imaginei que a gente não teria público, né? Porque o Brasil, geralmente quando a gente está nas competições, a gente olha para a arquibancada, a gente só vê a nossa família. Que é muito ruim, né? Porque a gente precisa de público, a gente precisa de gente que realmente conheça mais o esporte. Então a gente imaginava que na Paralimpíada não ia ter uma quantidade legal de pessoas para que a gente pudesse mostrar nosso trabalho. Quando a gente entrou no ginásio, que a gente viu aquele ginásio lotado, as pessoas cantando, as pessoas gritando os nossos nomes, as pessoas impulsionando o Brasil, foi sensacional. A hora que começou a tocar o hino nacional, que aquele estádio começou a cantar junto com a gente, nossa, Arrepia. É a melhor sensação da vida. Foi com certeza a maior emoção que eu já tive na minha vida. E eu acho que eu nunca vou esquecer essa sensação. Eu já havia estado em uma Paralimpíada em Londres, mas com toda certeza a minha maior emoção foi na Rio 2016. Legal, na sua terra. Né? Na minha terra, olhar para os rostinhos, ver o Pablo e a Carol lá em cima torcendo pra gente, ver outras pessoas conhecidas, ver nossos familiares, ver as pessoas tirando foto, pedindo autógrafo. Nossa, é sensacional. Indescritível, né? É. Muito legal. E, vamos contar para o pessoal como é que foi o início da nossa história, né? Como é que foi... A gente conheceu você, né, lá atrás, quando você era menor, eu acho que quando você devia estar com uns 15, 16 anos, né, que a gente era patrocinadora da DD, através da fábrica de implantes. E, então, assim, a gente já se conhecia há muito tempo, né, você, o Adriel, porque a gente já desenvolvia o esporte aqui no Brasil, o WCMX e o basquete aqui na cidade de Rio Claro, de forma de apoio e patrocínio. E aí, um tempo depois, a gente desenvolveu e criou a Jumper, onde a gente começou a fazer primeiro cadeiras esportivas para o skate, depois para uso diário. E aí você veio até nós, lá na frente, né? Acredito que que ano que foi, você lembra? Foi final ali de 2015. Foi acho que metade de 2015, mais ou menos, né? 2015. A gente já existia desde 2011, Sim. Então a gente já tinha uma história, né, com cadeiras de rodas. E aí você veio até nós. Conta um pouquinho pro pessoal eles saberem. É até uma situação engraçada aqui de algo que eu passei um perrengue gigantesco. Surgiu, eu falo, né, quando Deus fecha ali uma janela, porque Ele está abrindo uma porta muito maior, às vezes a gente nem imagina. Geralmente o que acontece? Os clubes, eles são donos do material, né? Então o clube ele compra as cadeiras para os atletas, porque cada cadeira tem que ser única. Cada atleta precisa da sua própria cadeira e das cadeiras na sua medida. E na época eu estava em transição, eu estava saindo do clube e eu ainda não tinha outro clube para jogar na época e a minha cadeira não podia ir junto comigo. Então eu fiquei sem cadeira. O clube pegou a cadeira de volta e eu fiquei sem cadeira. E nós tínhamos uma fase de treinamento para o ano seguinte, que iria nos levar para Rio 2016. E são fases de treinamento. Então, se eu não participo de um treinamento, automaticamente eu estou fora do próximo. E eu entrei em desespero. Eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Uma atleta que joga basquete em cadeira de rodas e não tem cadeira. E aí, eu entrei em contato com a Carol pedindo um orçamento, né? Falando, Carol, você pode fazer um orçamento de cadeira para mim? Eu preciso comprar uma cadeira com urgência e eu não sei o que fazer. E aí a Carol, não, vem aqui que a gente conversa. Vim pra cá, pra Rio Claro, conversamos e surgiu essa parceria de anos que virou realmente o amor e minha paixão. Fizemos uma série de testes para ver como a cadeira podia me desenvolver melhor, como eu podia ter o melhor material, qual seria o melhor material, quais as cores que eu queria da minha cadeira, o que eu queria fazer. Passei aqui acho que uma semana, né? Foi. Em construção do material e pensando e formando e saiu o que saiu a nossa parceria, saiu a minha cadeira, a tempo para a fase de treinamento. E começou aí
Nossa o história. nosso elo, nossa história, né? Foi a branquinha, né? Foi. Foi a branquinha Gente, que depois se sou- tornou amarela, que até hoje tá aí, né? Que eu tenho ela até hoje, porque eu não devolvi, que eu falei que eu não devolvo minha filha, meu amor. Pra quem me conhece sabe que eu tenho um xodó com as minhas coisas, né? Então, meu material, quem cuida do meu material sou eu, quem limpa o meu material sou eu, quem faz tudo sou eu trago aqui pra cara e falo assim, olha, eu tô te emprestando, você me devolva. Porque eu tenho muito zelo e muito amor com cada coisinha que sai daqui de dentro, é uma paixão muito grande. E é aquilo que você falou, né? Às vezes a vida fecha uma janela e abre uma porta, porque em seguida a gente você teve Rio 2016, né? E aí depois a gente começou a ter eventos e levar você para participar junto com a gente, para representar a marca. E aí a gente conseguiu, né, abrir outras portas, né, que nós trouxemos para você, o patrocínio da Spinergy, que Sim. não fomos nós, né? Foi a própria Spinergy que patrocinou ela, que é uma marca internacional, é uma empresa americana, mas que tem expressão mundial, que não patrocina praticamente ninguém, né? E aí eles que entraram em contato conosco, querendo patrocinar você. Depois acho que o pneu, né? Depois o pessoal da Kenda. Enfim, eu acho que foi abrindo, né? E aí eu queria assim ouvir de você, né? O que é a Jumper para você, né? Fora todo esse suporte que nós demos com equipamentos, por que eu sei, mas eu queria que você contasse para o pessoal, né? Por que você se sente parte da família da Jumper? Eu acho que a Jumper ela é uma grande construção, né? O que mais me apega realmente à marca, à família Jumper, é o fato de eu me sentir única, né? Eu sou única, a minha deficiência é única, a Paola pessoa é única. E eu poder chegar aqui e ser tratada como uma pessoa única é excepcional para mim. Eu sentir que as pessoas estão pensando naquilo que eu realmente preciso, eu sentir que as pessoas estão se importando com aquilo que realmente eu preciso, foi o clique que realmente falou, cara, é isso. A gente tem que entender que eu não tenho que me adequar ao material, eu não tenho que me adequar à cadeira de rodas, eu não tenho que me adequar àquilo que já está pronto no mercado. É o mercado que tem que se adequar a nós. Ninguém usa um sapato maior do que o corpo, ninguém usa um sapato apertado. Por que eu tenho que usar uma cadeira de rodas que seja maior do que eu ou menor do que eu, porque ela já está ali pronta? Não, ela tem que ser pensada para mim, ela tem que ser feita para mim. E é isso que acontece aqui na Jumper, né? Os nossos sonhos, eles realmente se tornam realidade, porque eu vou lá, eu penso, tem uma equipe que trabalha em função daquilo que a gente planeja, que a gente sonha, do que a gente acredita e torna aquilo realidade, sabe? Eu acho que isso que faz isso aqui ser realmente a fábrica dos sonhos, né? Nós termos pessoas que cuidam de nós, que cuidam e zelam pelo melhor material para a Paola, para aquilo que ela faz de melhor, pensando em como a Paola joga, se a Paola joga mais alto, se a Paola joga mais baixo, se ela quer mais velocidade. Eu chegar aqui e a Carol falar pra mim, Paola, como é que tá o seu desempenho em tal parte? E a gente trabalhar em cima disso, sabe? É isso. Esse é o diferencial da Jumper, é isso que faz eu entrar por essa porta e me sentir amada. A forma que vocês nos tratam. Isso não é somente com a Paola, isso é com qualquer cliente, qualquer criança, qualquer pai e mãe que entra aqui. Sabe, eu sei porque eu já fiz parte de todos as partes da Jumper, as etapas da Jumper, e eu andei por cada parte e você vê que isso faz parte de cada funcionário aqui dentro. As pessoas, elas trabalham aqui porque elas realmente acreditam naquilo que elas estão fazendo. E a gente não encontra isso em outro lugar. A gente não encontra esse amor em outro lugar, a gente não encontra essa paixão e essa devolução do público em qualquer lugar. Eu acho que isso é Jumper. Eu falei que eu ia me emocionar, né? É legal ouvir você falar isso, porque quando eu e o Pablo, a gente realmente quis fazer a Jumper, a gente já era patrocinador, né, da DD e de outras instituições que trabalhavam com pessoas com deficiência, e a gente via muito isso, né? As fábricas, elas tinham preocupações financeiras, então
automaticamente preocupação com o lojista, né? Então eles queriam desenvolver produtos para esses perfis, tanto comercial para eles quanto para o lojista. E a gente não enxergava dessa forma, porque a gente já vinha trabalhando com o esporte, com os atletas e com a pessoa. Então, nós começamos a trabalhar com produtos personalizados, sob medida e com qualidade, né? Porque a gente ouvia, né, a fragilidade do produto, a falta de visão com a sobrevivência de um esporte ou de um atleta dentro de quadra ou fora de quadra. Então, nós começamos e nós trouxemos essa ideia e essa visão para o nosso dia a dia, para todos os colaboradores. E até hoje, você vê, nós patrocinamos você, patrocinamos o Gelson também do basquete. E a gente nunca quis abraçar todo mundo, diminuir o valor dos nossos produtos e espalhar isso pelo Brasil, porque a gente sempre quis manter a qualidade, a visão específica, individual de cada atleta, né, de cada pessoa. E aí a gente lá na frente, né, quando você já tinha mais experiência com o produto, você, Carol, emagreci, vamos fazer uma cadeira nova, essa aqui já está ficando grande, já sei, ela aguenta qualquer parada, eu estou jogando junto com os meninos e a minha cadeira está intacta, não acontece nada, né? Foi quando a gente resolveu partir para uma cadeira de titânio, né? Menor. Antes da titânio, a gente também chegou a fazer uma outra cadeira de alumínio para a gente fechar as medidas do que você queria da cadeira nova e aí partir para a titânio, porque a gente sabia, depois que você tivesse uma de titânio, você não ia nunca mais sair daquela cadeira. Você poderia fazer uma outra por até uma questão de vaidade, mas em termos de resistência, a gente sabia que aquela não ia acontecer nada. Como o Gelson chamava a cadeira dele, né, de Wolverine, feita de adamantio. E aí foi isso, né? A gente foi chegando em detalhes, né? Porque para uma cadeira de basquete, questões de centímetros faz uma grande diferença, né? Milímetros. Então, aí a gente partiu para a de titânio, né? Fala um pouquinho da diferença que você sentiu da de alumínio para a de titânio. É verdade, a gente foi por etapas, né? A gente foi uma construção ali lá, comecei lá com a minha branquinha, depois a branquinha virou a minha amarela, que todo mundo sabia que a Paola estava chegando porque a menina da cadeira amarela chegou. E foi sempre um trabalho, né? A gente olhava aquilo que dava para ser melhorado de uma para outra, o que dava para modificar, o que ia me trazer mais estabilidade, o que precisava ser modificado até a gente chegar na de titânio. Primeiro que a minha cadeira de titânio é indestrutível, né? Eu falo para os meninos, vocês podem bater o quanto vocês quiserem. Bate que quem vai quebrar é de vocês. E realmente é verdade. Eu não tenho nenhum tipo de retrabalho com a minha cadeira, né? As pessoas elas olham muito pela questão financeira, mas é mais cara. Cara, lógico que é mais caro. Você tem um material que você vai durar para a vida inteira. O que você vai gastar ali em material para a vida inteira, se você diluir, você não gastou comprando 4, 5 cadeiras ao longo da vida. Você vai gastar o dobro comprando mais cadeiras. Então, ela é mais leve do que a de alumínio, ela é mais forte, mais resistente, é diferente, eu não sei dizer, não sei explicar. A forma de tocar uma cadeira, por exemplo, que eu brinco, né? Que a hora que eu pego velocidade, ninguém mais me para, que eu só vou parar lá dentro do garrafão. Então, é diferente. O material, a forma que você sente o material, que o material responde, é diferente. É uma questão vibracional. Sim. O alumínio ele tem uma resposta vibracional. O titânio não tem essa resposta vibracional. Então, essa é a diferença, que você não sabe falar o que acontece. E o nosso titânio é puro, né? Geralmente quem bate em mim sente o impacto. E realmente é o que o pessoal me fala. Fala assim, Paola, eu odeio bater na sua cadeira, porque eu bato na sua cadeira e fico parecendo que eu tomei um choque. Um sino, né? Eu odeio bater na sua cadeira. Eu falo assim, então não bate. É só não encostar. Que legal. E até com isso, né, você teve um ano lá por 2017, mais ou menos, que foi um ano sabático seu, né? E aí, fala pro pessoal por que foi esse ano sabático. Foi um ano que eu me cansei, né? Eu me cansei das coisas que estavam acontecendo ali em relação à seleção, as mudanças que estavam acontecendo,
Tava naquela coisa, vai continuar na seleção, não vai levar outra equipe, não vai. E eu parei realmente para pensar e falei, não sei se é isso que eu quero, né? Aí a Carol me ligou, falou assim, vamos descansar um pouquinho, mas vamos trabalhar, vamos. E foi ali que a gente realmente começou a trabalhar, né, nas feiras internacionalmente. Começamos com a Reacare, que depois eu acabei me tornando garota propaganda da maior feira da Europa, que é a Reacare, né? Hoje, se você for para a Reacare, você vê lá a Jumper e o rostinho da Paola em uma feira alemã. Isso é sensacional, né? É um reconhecimento muito grande, tanto do meu trabalho, quanto da própria Jumper também, porque eles estão lá expondo o nosso produto para o mundo, né? E quer reconhecimento maior do que isso? Sim. E não é só na Reacare que a gente te vê, né? É pela cidade. Sim. E acredito que por muitas outras cidades dentro da Alemanha, né? Porque é uma feira, como você disse, super reconhecida no mundo inteiro. É a maior feira de reabilitação. E aí você tem a divulgação no país inteiro e você está lá estampada. Eu acho que eu sou mais conhecida na Alemanha hoje do que... E é real, porque a gente teve, em 2018, nós tivemos o Campeonato Mundial na Alemanha. E realmente o pessoal vinha conversar comigo, vinha falar comigo. Tinha muita gente que via realmente, que já tinha me visto tanto na feira quanto nos cartazes da feira. E falava assim, você é a menina da feira, não é? Eu falei assim, sim. Muitas vezes eu não conseguia responder em alemão da maneira que eles queriam, porque eles achavam que eu era alemã, apesar de eu estar no cartaz com um emblema brasileiro. Então, muita gente realmente chegava até mim através da feira, através dos cartazes, através de toda a divulgação que eles fazem. É sensacional, é um sentimento diferente, né? Tipo, e eu de carinho. recebia também, eu recebi muitas mensagens e fotos. Olha quem eu tô vendo aqui. Porque como você estava sempre junto com a gente, né? E as pessoas me marcam no Instagram, geralmente quando elas vão para a feira eu acabo recebendo, como eu estou trabalhando mais agora, eu não estou conseguindo ir para a feira ativamente porque a gente não tem agenda para isso. Geralmente você me liga e fala assim, vamos, eu falei, não consigo, eu tenho um campeonato tal. Então, a gente sempre tenta, mas realmente minha agenda agora tá, graças a Deus, não é uma reclamação, é um agradecimento, tá praticamente impossível, né? E quais são os seus outros títulos individuais? A gente falou sobre esse seu histórico, mas quais são os títulos da Paola, individual? Eu, graças a Deus, eu tô numa fase da minha vida que tá sendo maravilhosa para mim, né? Tanto pessoalmente, que é uma fase realmente de descobrimento, de novas oportunidades, nova visão, né? Eu falo que eu não troco a Paola hoje de 32 anos pela Paola de 18 anos. A minha maturidade, a minha cabeça, o meu corpo respondem muito melhor hoje do que a Paola de 18 anos que começou a jogar basquete. Hoje, na verdade, essa fase já começa assim há uns 2 anos. Fui campeã da Supercopa, fui melhor 3,5 da competição da Supercopa, fui novamente agora segundo lugar no Brasileiro Feminino, também melhor 3,5 da competição, que é a minha classe dentro do campeonato. Fui MVP da partida em um dos nossos jogos do Brasileiro, que é a melhor atleta em quadra. Fui melhor atleta da competição também no ano passado, quando eu fui campeã do Brasileiro Feminino. Ixi, é muita coisa. Eu realmente estou num momento bem bacana, bem gostoso. Em Dubai, qual que você ganhou? Em Dubai, eu fui titular pela seleção brasileira, né? Nós ficamos em 10º lugar. E foi um campeonato onde realmente foi um campeonato onde nós perdemos, se não me engano, de 7 pontos para o Canadá, que foi uma vitória muito grande para a gente. Fizemos excelentes jogos também. O Brasil, apesar da gente não ter conseguido a vitória ainda, é nítido o quanto a gente evoluiu e o quanto a gente está buscando isso. Porque jogos onde nós perdíamos de muito, hoje nós estamos perdendo de 1 ponto, 2 pontos, 7 pontos.
Então são jogos onde a gente controla o jogo inteiro e falta aquele pouquinho no final para chegar na vitória. Mas eu acredito que assim como Deus fecha uma janela, né, e abre uma porta, eu acho que tem algo guardado aqui para frente que quando vier vai ser muito bom. E fala um pouquinho, qual que é a sua rotina hoje? O horário que você acorda? Como que são os seus horários de treino? Quando que você encaixa um pouquinho de lazer? Lazer não existe. A palavra lazer é basquete. Na verdade é treino, né? Eu, com o masculino, eu saio de casa geralmente 6 horas da manhã, tomo café no clube, já entro direto das 9 às 2. A gente treina das 9 às 2. Almoço ali rapidinho, vou para academia geralmente das 3 às 5. Saí 5h30 ali da academia, já corro para a faculdade, né? Faculdade, cheguei em casa, só quero minha cama, não quero pensar em mais nada. Com o feminino, aí a rotina muda, né? Quando eu tô com a minha equipe feminina, minha rotina muda um pouquinho. Então, meu dia ele começa a partir ali das 3. E aí eu acabo mudando os horários da minha faculdade para a parte da manhã. E aí o meu dia começa às 3 com a academia. Da academia vou para o treino de quadra, que começa ali mais ou menos umas 4h30, 5 horas. E aí vai das 5 até as 8h30, mais ou menos. E aí depois Puxado, é casa, né? e cama. Puxado. E final de semana, jogo? Final de semana é jogo. Geralmente final de semana tem os jogos do Paulista, né? Que é com a minha equipe masculina. E os brasileiros, conforme eles vão acontecendo, eu acabei, por exemplo, de sair agora do brasileiro feminino. Então, a minha organização, ela vai de acordo com o campeonato que está mais próximo. Então, por exemplo, agora como foi em relação ao feminino, eu adequei toda a minha rotina para treinar em função do Campeonato Brasileiro Feminino. Depois que acaba o Brasileiro Feminino, eu retorno para a minha rotina em relação ao Campeonato Paulista. E assim eu vou de acordo com aquilo que está mais próximo e está chegando mais perto, né? Isso tanto em relação à academia, então a minha estrutura de academia ela modifica de acordo com o campeonato. Então, se eu estou mais longe do campeonato, a rotina de academia é um tipo. Se eu estou mais próximo do campeonato, a minha rotina de academia ela vai se modificar também. Então, alimentação é tudo em função desse campeonato que está mais próximo. Então, você fala de alimentação, você segue com uma nutricionista? Sim, eu sigo tanto com a preparadora física, né, que é a Laís, que também é a minha noiva, e ela faz toda essa minha preparação, e eu sigo com a minha nutricionista, que é a Dayana também, que me acompanha certinho e me faz comer regradinho para poder dar conta de tudo. Certo. E quais são os seus próximos objetivos? Os próximos objetivos, olha, eu tenho alguns, né? Alguns objetivos pessoais e coletivos. Eu falo que os coletivos são principalmente relacionados à minha equipe e principalmente relacionados à seleção brasileira, né? Eu acho que hoje o principal objetivo nosso como equipe é buscar essa vaga para a Paralimpíada, né? Que vai ser agora no Parapan. Então eu acho que esse objetivo a curto prazo realmente é buscar essa vaga, é poder me desenvolver e jogar bem dentro desse campeonato para poder trazer essa vaga para o Brasil, né? Objetivos pessoais, eu acho que hoje eu tô num momento tão legal, né? Que eu quero buscar voos mais altos, né? Que de repente jogar fora do Brasil, jogar uma liga internacional. Então são objetivos ali que eu busco e que eu tô com muita vontade de que aconteçam, sabe? Uhum. Aposentadoria, pensa isso? Não pensa ainda? Pensar exatamente não, mas eu quero realmente jogar pelo menos mais 2 ciclos. Quero jogar esse ciclo que se iniciaria depois da Paralimpíada e pelo menos mais um, né? Então eu gostaria de ter ainda mais 2 ciclos e a oportunidade de pelo menos mais 2 Paralimpíadas. Após isso eu já realmente penso em diminuir o ritmo, talvez não em parar, mas em talvez diminuir o ritmo e tudo vai depender de como eu estiver lá, né? Assim como eu estou numa ótima fase, em um momento que eu achei que eu estaria velha, né? A coisa pode acontecer lá na frente também e eu estar ainda numa melhor fase, uma melhor performance do que eu estou hoje. Então,
Neste momento eu penso nisso, mas ainda mais 8 anos e 2 ciclos paralímpicos, né? E depois a gente vê como é que vai funcionar. Você fala muito do basquete, mas você já migrou para outros esportes, né? Sim, eu já sempre que eu me estresso realmente um pouco com o basquete, que eu fico incomodada com algumas coisas, eu busco outros caminhos, né? Eu tento me visualizar de outra forma. Então eu já tentei jogar vôlei sentado, joguei durante um período, me destaquei um pouco dentro da modalidade ali naquele período que eu estava jogando, fui pré-convocada para a seleção. Houve a conversa comigo sobre ir, na época, em 2012, para a Paralimpíada, até mesmo pelo vôlei sentado. E na época eu decidi ir pelo basquete. Ano passado eu conheci o badminton, o parabadminton, que também foi algo que eu me apaixonei, que é um esporte sensacional e eu só não dei continuidade porque nós entramos numa situação dentro do basquete onde nós passamos a ser patrocinados pela Caixa, houve um contrato e nesse contrato eles precisam que a gente dê total direcionamento para o basquete. Então eu optei em sair novamente do parabadminton e focar completamente no basquete, né? Mas é um esporte que eu me apaixonei. E não deixa ali de ser uma opção para mim, algo que eu retornaria, que eu voltaria a fazer. É muito legal, e eu me identifiquei muito com o esporte. Além de ser um esporte individual, que é um ramo diferente do que eu estou acostumada, né? Mas com certeza o basquete ainda é o xodó da minha vida. E sempre que ele me puxa de volta, eu não aguento e eu acabo dando preferência para ele, como eu sempre fiz, né? E para você falou muito alguns momentos que quando você se decepciona, né, com o basquete, quais são os maiores desafios do basquete em cadeira de rodas? Eu acho que principalmente a questão financeira, né? Infelizmente o basquete ele é um esporte muito caro, né? Sabemos que para uma equipe comprar 12 cadeiras é uma movimentação financeira muito grande. Então, nem todas as equipes conseguem realmente manter esse trabalho. E sem um material adequado, fica difícil que a equipe consiga alavancar, ter os treinamentos, pagamento de profissionais, né? Eu falo que hoje meu técnico do Ipiranga, ele faz porque ele ama, né? Ele gosta do que ele faz e por isso ele está lá, não que ele esteja sendo remunerado para isso. Então, é muito difícil para os profissionais, para pagamento de profissional. Então, a questão financeira ela é bem difícil. Só que, principalmente, ela complica porque é difícil a gente atrair patrocinador. Porque as pessoas não conhecem o paradesporto. Isso não somente em relação ao basquete. Isso em relação ao paradesporto em si, né? Como eu vou gostar de algo que eu não conheço? Se eu não passo na televisão, se eu não passo num horário nobre, as pessoas não têm acesso àquilo. Isso dificulta até mesmo para a gente trazer novos atletas. Então, o paradesporto está ficando velho, porque tem pouca gente nova entrando. Então, a gente não consegue fazer uma renovação, porque as pessoas não conhecem, as pessoas não têm acesso. Na época da Paralimpíada, houve um boom e um crescimento gigantesco. Por quê? Porque as pessoas viram, as pessoas tiveram acesso à televisão, as pessoas tiveram acesso ao paradesporto. Então, é difícil a gente estar sempre ali, a gente está sempre carregando, muitas vezes tirando do nosso bolso para conseguir dar sequência no esporte. Eu mesma, eu tenho o patrocínio da Jumper e tenho todos os auxílios de vocês. Mas e quem não tem, né? A situação é muito mais complicada. Eu sempre, antes da Jumper, eu quebrava uma cadeira por ano. As cadeiras de basquete não aguentavam comigo. Como é que eu, pessoalmente, ia comprar uma cadeira por ano? Né? Então, é difícil ter esse acesso. Com certeza é o mais complicado. Eu quero voltar um pouquinho naquela pergunta que eu fiz sobre os outros esportes, porque eu acabei lembrando que, além desses dois que você comentou, você praticou o skate também, o WCMX, né? De vez em quando você gosta de dar uma descidinha nas rampas de skate. Com certeza. O WCMX ele é um carinho que eu tenho. E foi algo que eu conheci através da Jumper, né? Para quem não conhece, o WCMX é aquele esporte que a gente pega a cadeira de rodas e a gente age como se a gente estivesse no skate. Então, a gente realmente desce rampa, sobe rampa, dá
pessoal dá mortal, eu não dou mortal, né? Porque senão eu estabaco a minha cara no chão. Mas é um momento de liberdade, né? É uma sensação, e eu falo que todo mundo deveria testar, nem que seja uma rampinha de pequenininha, para sentir realmente o que é. Porque é uma liberdade muito grande, é uma sensação de poder se provar, né? E é um esporte que tipo, realmente me brilha os olhos. É que eu não tenho como vir para Rio Claro e deixar o Pablo me treinar. Mas inclusive, a gente já pensou sobre isso. E é muito gostoso. É muito gostoso. É um hobby. Tá aí uma das coisas que geralmente eu falo que eu tenho poucos, é um hobby. Legal. Opa, você quer falar mais alguma coisa sobre o esporte, sobre você? Hoje já parte para os recadinhos. Sobre o esporte, não. Eu acho que eu queria deixar um recado mesmo para a galera, principalmente para as mães da Jumper, né? Tragam seus filhos, incentivem os seus filhos ao esporte, incentivem os seus filhos a qualquer coisa realmente que eles queiram fazer, seja dança, seja pintura, seja o que for. Incentivem ao esporte, porque às vezes eles não têm noção do que eles podem se tornar. Se eu tivesse deixado meu preconceito com a cadeira vencer lá atrás, com certeza eu não estaria aqui hoje. Se a minha mãe não tivesse pegado na minha orelha, brigado comigo e me explicado o que é uma cadeira de rodas e por que ela estava ali, eu com certeza não teria me apaixonado por ela. Então, tragam seus filhos, incentivem seus filhos. Se vocês têm algum conhecido que realmente tem ali, você olha para ele e fala assim, esse menino podia estar jogando basquete, incentivem ele a procurar o esporte. Pode me chamar, pode chamar o pessoal da Jumper, a gente indica vocês para o esporte que seria melhor para vocês. Mas eu não tenho muito controle de mão, tem outros esportes. Para a galera que tem paralisia cerebral, nós temos a bocha. Tem outros esportes, tem a natação, tem o basquete. O basquete ele é um esporte completamente inclusivo. A gente consegue incluir muitos tipos de deficiência dentro do basquete em cadeira de rodas. Então, entre em contato com a gente, chama a gente. Tem até uma situação muito, muito legal em relação à cadeira, né, cara? Eu uso a cadeira também, a cadeira de rua. E as pessoas geralmente, mas por que você anda e você usa a cadeira de rua? Gente, a gente tem que usar aquilo que nos traga melhores possibilidades. Não é porque eu uso uma prótese que eu não vou utilizar uma cadeira de rua. Em alguns momentos a prótese ela me supre muito melhor, em outros momentos a cadeira me supre muito melhor. Em momentos onde eu tenho que andar longas distâncias, se eu andar dentro de um aeroporto de Dubai gigantesco, se eu tivesse que andar dentro do aeroporto de Dubai de prótese, eu não conseguiria ter chegado até metade do caminho. Porque é muito longo, é muito grande e enquanto todo mundo sai correndo na minha frente, eu estou andando devagar. Naquele momento, a cadeira me supre com muito melhor do que a prótese. Em outros momentos, a prótese me supre muito melhor do que a cadeira. Então, a gente tem que realmente vencer esse preconceito de mas é uma cadeira de rodas. Sim, é uma cadeira de rodas e é ótimo. Me ajuda, me facilita, me liberta, assim como a prótese em outros momentos. Então, vamos vencer os nossos preconceitos, vamos conhecer antes, né, de falar não, antes de brigar, antes de achar ruim. Por que ele está na cadeira de rodas se ele anda? Talvez ele ande melhor na cadeira de rodas. Eu não vou colocar o meu filho numa cadeira de rodas. Por quê? Se a cadeira de rodas ela pode propiciar algo melhor e algo muito mais libertador para o seu filho. Ele pode andar, sim, e pode usar a cadeira de rodas, sim. Cada coisa no seu momento, cada coisa na sua área. A cadeira de rodas não vai fazer com que ele deixe de andar, muito pelo contrário, vai facilitar a vida dele em muitos momentos. E é nisso que a gente tem que pensar. Então, venham para o esporte, seja ele qual for, tenho certeza que a Carol ainda vai entrevistar muita gente, talvez vocês se identifiquem com outras pessoas também. E eu acho que é pra isso, né, cara? Isso aí. Tá linda. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. E vamos embora agora para as coisas novas que estão por vir. E quero você mais vezes aqui, tá? Trazendo novidade, tudo que estiver acontecendo na sua vida. Você tem as portas abertas aqui na Jumper com a gente. Tá bom? Tá bom.
Tchau, gente! Obrigada, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. E esse é o primeiro de muitos que estão vindo por aí.